Olá, seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá, seja muito bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui quem fala é Nayara Lucena, sou advogada, jornalista, pós-graduanda em Direito e Processo Civil e atual membro da Comissão de Honorários da OAB de Alagoas. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.853 de 2019. Uma lei que é super tempestiva, super atual, principalmente nessa fase que a gente está vivendo agora, pós-coronavírus ou durante, né, quer queira como você chame, e que está todo mundo conectado, todo mundo acompanhando o que está acontecendo, todo mundo vivendo na era digital, muito home office, aquilo que a gente já comentou aqui bastante. Então, assim, é realidade, os meios digitais, eles são a nossa nova plataforma de trabalho, de existência, de socialização, então não tem para onde correr. Então, ao passo que a gente se adequa a essa nova realidade, a gente tem que se adequar também às consequências dela, né? Que é justamente o direito vir positivar fatos, né? Que já são fatos sociais, mas que se tornam fatos jurídicos, que importam para o direito. Porque a gente já vive essa realidade há um tempo, a internet, as redes sociais e esses meios digitais que vivem utilizando nossos dados e que a gente carecia, né, de uma proteção legal para isso. Então, essa lei, ela basicamente vem para proteger pessoas que estão com seus dados, que utilizam seus dados em aplicativos, em sites, todos os dias e que não sabem as consequências reais disso. Vamos traçar aqui breves comentários a respeito da lei e teremos participação especial também de Keren Rapuk. Esperamos trazer comentários relevantes para vocês. Já no início da lei, a gente vê que no artigo 1º, ele define que a lei ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público, privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, fica evidente que a nossa personalidade, nossos direitos que são vistos socialmente, eles estão inseridos no meio digital. O direito à nossa imagem, à nossa privacidade, tudo está no meio digital agora. Então, essa lei ela vem atualizar uma realidade mais positivada. Já no artigo 5º, a gente vê um certo glossário, digamos assim, porque ele define basicamente algumas informações que são necessárias para poder entender a lei, entender seu alcance, acompanhar as modificações. Então ele traz exatamente o que seria dado pessoal sensível, dado anonimizado, banco de dados, titular, controlador, operador, ou seja, são alguns termos que a lei traz para nos definir. A título de exemplo, ele define dado pessoal como informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, é uma informação nossa. Quem conhece o Serasa Experian, por exemplo, vai ver que se você tem essa assinatura, né, alguns advogados possuem porque possuem o token e precisam do certificado digital e a Serasa ela oferece esse produto, esse serviço. Quando você tem essa assinatura, ele informa você quando um dado seu é vazado, entendeu? Então seriam dados pessoais, que são informações como seu CPF, seu endereço, o nome da sua mãe. São coisas que diz respeito a você e que muitas vezes a gente não sabe, mas esses aplicativos, esses sites, eles utilizam essas informações como banco de dados e muitas vezes vendem, né? Porque também, como já foi debatido aqui no Direito Interativo, hoje na era da tecnologia, da era da informação, quem tem conhecimento tem poder. Então, você conhecer pessoas, você saber informações sobre as pessoas, você tá no domínio de tudo. Outra coisa interessante que a lei traz é justamente no artigo 6º, onde ela dispõe de alguns princípios, né, a serem utilizados, a serem vistos, né, pensados quando for tratar de dados pessoais, como o princípio da finalidade, da equação, ou seja, pessoas que têm esse acesso a dados sensíveis das pessoas, dados pessoais, elas precisam analisar todos esses princípios norteadores das relações jurídicas, do direito mesmo, para poder ter um bom tratamento desses dados e poder utilizá-los de forma ética, né? Então, assim, essa lei vem impactando não só quem utiliza a internet, mas pessoas que prestam serviços, principalmente. Se você é alguém que recebe dados pessoais, sensíveis, você administra esses dados, ou seja, você, por exemplo, é um advogado, ou você é uma pessoa, um nutricionista, uma pessoa que obtém informações, não é só mais a ética profissional, né?
que a gente tem que estar sempre observando o nosso código de ética da profissão. Mas também existe uma lei, já que tudo também está sendo digitalizado, né? Todo mundo faz a sua ficha no próprio computador, guarda lá os seus pacientes, os seus clientes. Então você vai ter que estar ciente disso, né? Dessa lei. Se você é a pessoa que guarda informações nas nuvens, né? Por aí afora, iCloud, Drive, Google Drive, as suas senhas também você tem que estar sempre mudando, né? Dizem que o ideal é que você não tenha mais de uma senha igual, ou são duas. E que você, se possível, mudar para poder evitar, né, certos roubos de informações, não acessar qualquer site. Enfim, tem algumas medidas de segurança para você evitar certos problemas. Mas se você é uma pessoa que presta serviços e tem essa digitalização de dados, você também vai ter que tomar cuidado, né? Porque você está trabalhando para um cliente, você está trabalhando para um paciente, então você acaba se tornando responsável por aqueles dados, por aquelas informações que já eram sigilosas pela ética da sua profissão, mas agora também pela lei. Outra coisa que essa pessoa que tem esse contato com dados de pacientes ou clientes vai ter que pensar: qual é a destinação que eu vou dar a esses dados? Quando acabar aquele processo, quando encerrar aquela relação jurídica ou aquela relação de paciente, você faz o que com esses dados? Você apaga, você deixa arquivado? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado para poder evitar conflitos, problemas, é necessário. Uma dica muito importante também para quem trabalha como advogado, uma pessoa que presta esses serviços, né, é revisar os seus contratos. Uma cláusulazinha de consentimento, né, de dados, daquela pessoa tá te passando aqueles dados de forma consensual, né, é importante também para prevenir qualquer problema futuro. Então, assim, contratos devem ser revisados, tudo isso está sendo impactado por essa nova lei. Então, a gente vê o seguinte: se já existiam algumas cláusulas, algumas leis que já protegiam, por exemplo, crianças e adolescentes, né, como na seção 3 da lei trata dos dados pessoais desse tipo de pessoa, Estatuto da Criança e do Adolescente, seja por outras leis, Constituição, agora não, a gente também está fazendo essa proteção no meio digital. Então, assim, a gente vê que é uma lei que tem muita energia, né, muita necessidade por trás, porque realmente é necessário. A gente vive em outra forma de conexão, literalmente conexão, com as pessoas, com a sociedade. Então é preciso sim que o nosso ordenamento jurídico se atualize a respeito disso. E muitos problemas que ocorrem há anos na sociedade, como fotos que vazam, pessoas que usam fotos dos outros, ou então esses sites que acabam sendo hackeados e acabam expondo dados das pessoas. Então, assim, tudo isso vai ter um cuidado maior pela nova lei. E é necessário também que a gente se acostume, né, com essa novidade, porque é algo que fazia tempo que era necessário e que bom que agora está tendo esse olhar melhor, mas ainda assim há muito que se caminhar. Olá, eu sou a Keren Apuc, advogada em São Paulo e atuo principalmente com direito do consumidor. Eu vou traçar um paralelo breve, correndo o risco até de soar um pouco simplista, entre o advento do CDC, o que o Código de Defesa do Consumidor encontrou no Brasil em 1990 e a Lei Geral de Proteção de Dados. A preocupação mais ou menos estruturada dos direitos dos consumidores aparece no discurso do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, de 1962, em que ele menciona a necessidade de proteger o consumidor e se refere a direitos básicos dessa figura da sociedade, como direito à segurança, direito à informação, direito de escolha e direito a ser ouvido. A partir daí, diversas leis foram aprovadas nos Estados Unidos nos anos 60 ainda, contendo normas de proteção aos consumidores. No Brasil, a Constituição de 88 garantiu os direitos do consumidor como direito e princípio fundamental e determinou que o legislador elaborasse uma norma que esquematizasse essa proteção. Então aí a gente tem, em 1990, quase 30 anos depois do discurso do John Kennedy, a sistematização da proteção ao consumidor no Código de Defesa do Consumidor, ou CDC. O CDC mudou a maneira como as empresas, os fornecedores, se relacionavam com os clientes, que eram os consumidores. Essas mudanças não foram muito bem recebidas por todos. Na época, por exemplo, fornecedores diziam que coisas como colocar data de validade nos produtos, tabela nutricional, era absurdo. Isso mudou com a sanção do CDC, que determinou então que os fornecedores deveriam oferecer informações claras aos consumidores, como características, composição, quantidade, garantia, prazo de validade e origem dos produtos.
Hoje, 30 anos depois do CDC, a sociedade está mais adequada ao direito consumerista, embora ainda tenha o que melhorar. E nós estamos vivendo um caos informacional. Assim como as pessoas elas precisaram se adaptar à mudança trazida pelo CDC, o fornecedor precisou aprender a não abusar do consumidor e o consumidor percebeu que era vulnerável nessa relação. A gente vai precisar aprender como sociedade e passar por algumas mudanças diante da LGPD. É uma lei que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade da pessoa. Da mesma forma que a maioria das pessoas não tinha ideia que havia algo errado em comprar um produto vencido porque o fornecedor estava mais preocupado com a imagem publicitária do que imprimir prazo de validade na embalagem, precisar examinar uma lata para ver se ela estava estufada na gôndola do supermercado, se tinha indícios de perecimento, porque não tinha data de validade. Muita gente ainda não está consciente, preocupada com o tratamento de seus dados pessoais. Exemplo disso é um aplicativo que deixava a pessoa com aparência mais velha nas fotos, lembra? Muita gente achou legal, compartilhou tal, e não ligou para o fato de a empresa roubar os dados e até poder cedê-los a terceiros com a autorização de quem queria ver como que ficava mais velho. Prova disso é que algum tempo depois, o mesmo aplicativo voltou a bombar nas redes sociais sem fazer muita mudança nas regras vagas de privacidade que eles já tinham. Veja que o problema em si não é a utilização dos dados apenas, mas a forma como eles são tratados. Ao ter por objetivo proteger, o legislador na LGPD ele deixa claro que ele enxerga o titular dos dados como vulnerável. Então, o titular dos dados, a pessoa que fornece dados ou tem dados coletados, ela está em uma posição desigual em relação aos responsáveis pelo tratamento daqueles dados. Em relação à hipossuficiência, a gente sabe que vulnerabilidade e hipossuficiência são coisas distintas. A LGPD também lembrou do titular dos dados. Então, no artigo 43, ela assegura a inversão do ônus da prova, que é uma coisa que a gente trabalha muito no direito do consumidor. O titular dos dados ser hipossuficiente em relação a quem vai tratar e coletar, significa que ele está em posição de desvantagem diante desse tratador. Por isso, o artigo 43 assegurou essa inversão de ônus da prova. Veja que, também, ao propor proteger os direitos do titular dos dados pessoais, a intenção da LGPD foi equilibrar a relação jurídica e garantir a observância a direitos que já existiam. O direito à privacidade já existia. Alguém precisava formular uma norma que garantisse, que obrigasse quem coleta dados a observar esses direitos já existentes. Em alguns casos, nas relações de consumo, a vulnerabilidade é quase nula. Isso acontece quando o consumidor tem alguma expertise técnica ou poder econômico superior ao fornecedor. No tratamento dos dados pessoais não é assim, porque dificilmente a pessoa natural, o titular dos dados, a pessoa que está tendo a sua privacidade protegida pela LGPD, ela não vai estar numa posição que não seja de fragilidade, já que os dados, na maioria dos casos, são intangíveis e não permite ao titular certeza jurídica do tratamento. A LGPD ela se aplica a todos, desde o pequeno comerciante que de alguma forma usa dados para compreender o seu negócio até grandes empresas. O aumento exponencial de processamento de dados, inteligência artificial, compartilhamento de informações numa velocidade absurda deixa claro que a privacidade está morrendo aos poucos. A LGPD chega em boa hora para dar início a mudanças positivas na sociedade que vive um caos informacional. Vai gerar muito debate, vai gerar muita necessidade de adequação, mas não foi diferente com o CDC no início da década de 90 e veja onde conseguimos chegar. A expectativa com a letra da lei é boa, apesar de exigir algum aprofundamento doutrinário de alguns termos específicos, vai precisar aprofundar algumas questões. Mas o mais importante é que o objetivo da lei seja atingido. As pessoas, os titulares dos dados, nós que estamos a todo tempo fornecendo nossas informações
sem se preocupar com o que farão com elas, nós precisamos ser protegidos.